novo. Agora vai dar certo. Deu uma travada. Não sei o que aconteceu. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos ver se a gente consegue agora. Ver se dá certo agora. Boa noite, boa noite. E aí? Agora Oi! tá certo. Vamos cruzar. Apareceu uma mensagem dizendo assim: Letícia Moreira não está conseguindo participar. Eu digo, ué, já está aqui na minha frente? Puf, Menino, mas o meu Instagram tá meio estranho esses dias. Ele tá apagando publicação minha. Assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu acho que foi por conta desse thread que eles Pô. lançaram, mexeu muito, eles anteciparam o lançamento e tudo mais, então deve ter mexido. É. Mas você estava falando que você mora perto de Campos do Jordão, por isso que é frio aí, né? É bem próximo de Campos do Jordão, porque assim, eu tô no sul de Minas, então o sul de Minas é mais próximo de São Paulo, né? Porque Campos do Jordão é estado de São Paulo. Sim. Então, aí eu tô aqui nessa, não é, assim, é bem longe de Belo Horizonte, né? Então, deu aqui convite inspirado, mas espero que não caia. Eu tô, né, bem distante de Belo Horizonte, mas muito próximo de São Paulo. E aí pega essas áreas assim de montanha, né? Então aqui tem Monte Verde, que é uma cidade também gostosa, fria. Campos do Jordão, Gonçalves, uma Então quer cidadezinha. dizer que quando você vai viajar, por exemplo, como você foi lá para 100 milhas lá na Flórida, você desce para São Paulo mais fácil do que ir para Belo Horizonte. Muito mais. Ou São Paulo, por exemplo, eu fui em Campinas, né? Campinas, para ir para a Flórida, eu peguei Campinas. É mais ou menos a mesma distância, Campinas, São Paulo, né? Alguém falou aqui, Santa Rita do Sapucaí, é isso mesmo, Santa Rita, o Henrique Ribeiro. Santa Rita do Sapucaí, minha cidadezinha é assim, pequenininha. Você mora tipo numa fazenda? Eu moro numa chácara. Olha, eu sempre morei, né, Henrique? Eu sou uma nutricionista muito rural. Eu acho que hoje eu faço jus àquilo que eu falo, porque eu vim, né? Eu nasci na roça, né? De crescer, de pisar na bossa da vaca, de ir com a canequinha na teta da vaca e tomar o leite ali, sabe? E a minha mãe, né, tinha horta, tinha o pomar, a gente matava, né, galinha, matava vaca, matava porco. Então, assim, era o que a gente produzia na fazenda. Então, eu vivi isso, né, desde da minha, eu cresci na fazenda. Eu só morei na cidade na época da faculdade, porque depois que eu me formei, eu já vim morar para a chácara. Hoje é uma chácara, mas eu não tenho animais, nada, né? Mas como a cidade é muito pequena e rural, então a gente tem facilidade de ter coisas, né, mais orgânicas, de ter um leite fresco. Então eu tenho uma qualidade de vida assim muito boa. Eu não troco isso por muita coisa, não. Eu prefiro aqui, né? Como eu vou para São Paulo trabalhar, as pessoas às vezes falam: por que você não muda para São Paulo? Eu falo: de jeito nenhum. Eu estou 200 quilômetros de São Paulo, eu vou e volto. Muitas vezes eu faço isso, porque a qualidade de vida é uma coisa que, para mim, hoje, e principalmente hoje, eu prezo muito, é uma prioridade mesmo. Isso deve ser maravilhoso para seus filhos também. Sim, para eles. Não, e engraçado que esse final de semana meu sobrinho estava aqui em casa, né? E ele é da cidade grande, né? E os meninos sem camisa, né? Porque aqui tá frio, mas assim, tava no sol, tava gostoso. Eu tiro a camisa, pisa no chão, né? E aí ele não, ele de tênis, de camisa, não tirou, falou: não, minha mãe não deixa, não posso. Eu falei: não, pisa no chão, tira o sapato, que é justamente, né, para já ter isso, mas, enfim, foi difícil tirar a roupa. Olha, me fala uma coisa, o que é que te levou para o caminho da nutrição? Você sempre gostou Então dessa vamos parte? lá.
Então, na verdade, assim, Henrique, eu era para ser engenheira, né? Meu pai, aqui na minha cidade, tem uma faculdade que é uma faculdade muito conhecida no mundo inteiro, né? Apesar de ser uma cidade pequena, essa faculdade foi a primeira faculdade de engenharia elétrica do Brasil, que Olha é o só, Inatel. Não sei se você já ouviu falar não, dessa faculdade. não. Oi? Cortou. Nunca tinha ouvido falar, não. É uma faculdade de engenharia que começou, né, com a Escola Técnica de Eletrônica, e dali, né, veio essa escola de engenharia, que é uma escola muito conhecida, aí é uma faculdade conhecida mundialmente, né, com várias parcerias até fora do Brasil, com outras instituições e tudo mais. E o meu pai, na época, Henrique, ele queria que eu fizesse engenharia para que eu não saísse da cidade, né? Só que eu não tenho a mínima, né? Não gosto nada dessa área de matemática, apesar que a gente vai falar aqui, a gente vai falar um pouco dessa parte tecnológica, e eu acredito muito por influência da minha cidade, né? E ele queria muito que eu fizesse engenharia, mas eu não queria, eu queria fazer nutrição. Sempre, porque eu sempre lutei contra o peso. Então, a minha vida inteira, desde né, da adolescente, eu queria emagrecer e tudo mais. Eu falei, bom, medicina eu não quero, então vai ser para nutrição. E aí, meu pai queria que eu fizesse, mas que ficasse próximo na cidade. Daí, eu fiz 3 vestibulares na época, próximo da minha cidade, e passei nos 3 e escolhi a cidade mais próxima, que foi Itajubá. E então, assim, eu saí do ensino médio e já entrei na nutrição, porque eu só precisava escolher aí qual faculdade que eu queria. E, enfim, então já tem, como você diz, né? Eu já tenho 18 anos de formada, apesar de ter 18 anos, né, Henrique? Pois é, eu sei eu não sei como é que aceita criança de 5 anos de idade na faculdade, né? Então já tem bastante tempo aí na nutrição. E assim, como a minha cidade é muito pequena, quando eu me formei, eu fui a primeira nutricionista da cidade. Caramba! Então, então assim, foi um boom aqui, nossa, nutricionista na cidade e tal. Então, eu fiquei muito conhecida. Então, assim, eu sou muito conhecida aqui, porque a minha família também é uma família muito tradicional, Uhum. né? Eu sou de família super tradicional aqui da cidade, todo mundo conhece minha família, todo mundo conhece todo mundo, né? E, enfim, eu fui, mas não com essa nutrição que a gente faz hoje, com a nutriçãozinha convencional, né, de sempre. E nesse meio tempo, e daí eu fiquei 10 anos atuando, né, como nutricionista, eu também trabalhei em outras áreas, não só na parte clínica, eu trabalhei em educação, né, na PAI, então eu tive um aprendizado ali, foi uma escola para mim, porque, Henrique, a PAI, por ser algo, né, de pessoas carentes, né, e tem uma questão também do município, né, e do governo, eu convivi muito com a pobreza Uhum. ali, e eu fazia visitas domiciliares. E nesse período que eu trabalhei, foram 5 anos, eu vi de tudo que você possa imaginar, inclusive você ter que ir fazer as visitas numa pirambeira, onde as pessoas moravam lá em cima, aí você chegava aquelas mulheres obesas, né, enormes, que não tinham o que comer, né, porque é uma coisa surreal, né, as pessoas eram só da cesta básica, só tinha ali cesta básica, que eram obesas e tinham que subir ladeiras e ladeiras para poder chegar na casa, com vários problemas de saúde, morando naquelas casas de chão batido. Então era isso que eu convivia, né? Tomando remedicamento de diabetes, pressão, né? A criança que que estava na PAI, né? Ela não tinha o que comer, que inclusive, Henrique, uma das coisas assim que hoje me fazem muito lutar com relação à alimentação com mais carne é justamente por essas crianças que se alimentam na escola. Porque na escola a gente tem, né? Eu também ficava na merenda,
Então, tinha ali arroz, feijão, a saladinha e uma carne de segunda a sexta para essa criança. No sábado, sabe-se lá o que comia. Mas quando, por exemplo, tinha o feriado que emendava, tipo feriado de terça-feira, a mãe ficava desesperada, porque a criança ia ficar 4 dias sem comer. Nossa. Né? E aí, né, vem essa questão toda que hoje as pessoas querem colocar a segunda sem carne nas escolas, né? Que eu acho isso um absurdo, porque as crianças carentes, muitas vezes elas só se alimentam na escola. E tinha aquelas crianças que a mãe obrigava a ficar em período integral, porque ali elas teriam alimentação que elas não teriam em casa. Né? Então, eu convivi muito com isso e hoje, vendo toda essa relação do veganismo, querer tirar a carne das escolas, e aí eu falo, né? Tira então das escolas particulares, porque das públicas, que na verdade, né, o governo está comprando essas ideias aí, porque da pública você vai atrapalhar muito, muito mais, né, a saúde dessas crianças que estão em desenvolvimento. E no meu caso, ainda que trabalhava na APAE, né, tem todo também a questão mental, né, tinha muitas crianças com vários tipos de deficiências ali, então isso foi uma das coisas que me chocou muito, mas que foi um aprendizado, assim, incrível, né? E aí, né, e esse trabalho era sempre junto com a área clínica, então sempre atuando na área clínica, sempre atuei, sempre gostei de atender, mas engordei, né, Henrique? Eu cheguei, assim, né, a Você falou que 35 sempre quilos a lutou, mais. você falou que sempre lutou contra o peso. Você foi uma adolescente mais gordinha? Na adolescência, não, eu fui uma criança mais gordinha. Aí, na adolescência, eu emagreci, eu acho que também por toda a questão hormonal, né? Uhum. E aí, na adolescência, eu, emagreci pra caramba. E aí, voltei a engordar depois que eu perdi dois bebês, né? Ah, tá. E aí, eu tive toda uma questão emocional que hoje eu percebo que era minha válvula de escape, o comer, né? Uhum. E então eu queria comer, 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 e não tinha fim aquilo ali, e eu não entendia. Assim, a gente é muito, muito jovem, né? E eu não entendia muito bem como que era o meu funcionamento do corpo, não conhecia nem as minhas coisas. Eu, né, vivia ali, mas assim, a gente não tem essa maturidade. Hoje eu tenho uma maturidade muito, muito maior do que eu tinha, né? Obviamente, mas foi uma das coisas que me fez engordar muito, né? E nesse momento que eu engordei muito, foi um momento que eu larguei da nutrição, porque, Henrique, como já tenho muitos anos, né, 18 anos, eu trabalhei também por 5 anos com bariátrica. Então, eu trabalhava numa equipe de, de uma de um plano de saúde que eles faziam um trabalho pré e pós-bariátrica, né, com os pacientes, mas que nunca dava certo, né, Henrique? Porque as pessoas queriam fazer a cirurgia, eles não tinham essa ideia, eu vou emagrecer, muito pelo contrário, eles queriam engordar mais ainda para poder, né, fazer a cirurgia. E nesse meio tempo que eu trabalhei com pacientes de pré-bariátrica, eu também estava bem gordinha, né? Eu só sabia que eu não queria fazer a bariátrica, mas era uma coisa muito engraçada, né? Dois obesos conversando. E assim, não tinha nem como Chega a ser irônico. chega a ser irônico, né? E assim, então foi um momento ali que, nesse momento, as pessoas começaram, né? Enquanto eu estava nessa equipe, beleza, mas depois que eu saí dessa equipe, que eu não quis mais, porque os pacientes não faziam o que eu falava, né? Nem muito menos eu, né? Na verdade, assim, eu fazia, só que eu não emagrecia, né? Porque a gente sabe, né? Essa diretriz nutricional que a gente tem, né? Mas, enfim, quando eu saí dessa equipe, que eu fui trabalhar para mim mesmo, né? Fazer os atendimentos, eu já estava gordinha, os pacientes não iam. É lógico que não ia. Como é que você vai num profissional que não consegue nem
se cuidar e vai cuidar, né, de você. E aí, né, como aqui na minha cidade, né, ela é uma cidade muito tecnológica, tem muitas empresas de tecnologia, eu fui trabalhar, né? Primeiro eu trabalhei numa clínica como secretária, assim que eu abandonei a nutrição, depois eu fui para essa clínica de tecnologia, que foi onde eu trabalhei no setor comercial. Henrique, quem trabalha no setor comercial aprende a trabalhar, porque é bater meta, a gente ter que ficar, né, o tempo inteiro ali para, né, conseguir e tal. Então era uma loucura. Ali eu aprendi a trabalhar e ali eu conheci a low carb através da minha chefe, né? Que legal. E aí, ela que me colocou nesse mundo, ela me apresentou o blog do Solto. A princípio eu fui como todos os outros nutricionistas, então hoje eu nem questiono esses nutricionistas que falam bobagem para mim hoje, né? Eu só falo assim, coitado, né? Espero que um dia ele consiga sair dessa matrix aí. E eu não acreditei no momento. E eu só fui acreditar quando eu comecei a ver que ela estava tendo resultado. E eu fazendo as coisinhas eu não tinha resultado. E aí eu comecei, né, a fazer e tive emagrecimento. Nesse momento eu parei de trabalhar, porque eu falei, bom, né, já conquistei aqui o que eu queria, aprendi o que eu queria no trabalho, agora eu vou trabalhar para mim. E comecei, né, voltei os atendimentos trabalhando com low carb. E assim, Henrique, na época que eu comecei com a low carb, não tinha muito, hoje ainda não tem, né? Agora a gente vai ter aí a jornada, né? Que a gente vai ter vários profissionais falando, mas na minha época a única coisa que tinha era a tribo forte, Foi né? que Isso ano? faz 8 anos atrás. Então era 2015, 2014, por aí. 2014, por aí não tinha, era pouquíssimos profissionais. E aí aí achei esse curso. 2014, estava usando soja, comendo arroz integral. Você falou da sua experiência em vendas, eu também tive uma experiência em vendas. O pessoal sabe, né, que eu trabalhei com suplementos. Eu não digo o nome da Você marca, mas é falou. uma marca que vende shake. Que vende shake. Pois é, eu tomei esse shake também. Tomou, né? E assim, Tomei. é uma das poucas coisas que eu lembro de lá que me servem até hoje. Foi essa experiência com vendas. Porque isso Com é algo vendas. para nós. Porque a gente não tem esse tipo de informação na faculdade, Não, né? Nada. Mas não, para a gente não tem esse tipo de. Porque assim, né, Henrique, a gente está na área de saúde, você ainda, né, fez agora, mas foi minha primeira formação, foi a nutrição. E lá a gente não aprende essa parte do marketing, de venda, que é o que vai vender o nosso trabalho, né? A gente não tem administração. O máximo de administração que tem é o AN, mas é aquela administração de restaurante que é totalmente diferente, né? E eu detestava o AN, como eu detesto até hoje. Então, né, foi... Enfim, né, Rick? E aí, quando eu voltei para trabalhar em atendimento, eu voltei já no low carb, tem muitas experiências, então fui batendo a cabeça, né? Fui estudando, aí você tem que estudar, né? Comecei a estudar, ir nesses cursos, né? Que tinha o Tribo Forte, fui em todos. Ali eu conheci a galera lá do comecinho da low carb, ali eu conheci o Souto pessoalmente, conheci o Neto pessoalmente, né? Tanto é que hoje a gente, né, tem um relacionamento, né, nessa questão profissional. Então, ou seja, nessa época que foi uma época que eu mergulhei mesmo para estudar tudo que eu podia, que eu não podia colocar. Mas, né, Henrique, era por emagrecimento. A gente falava muito de low carb por emagrecimento, por diabetes, e era isso que ia. Aí, Henrique, chegou, aqui na minha cidade tem ultramaratonista, e ele chegou para eu atender ele não tem condição financeira para poder pagar um profissional, e eu falei, não, pode deixar, vem aqui que eu te atendo. Mas aí eu falei, como é que eu vou fazer agora? Porque tudo que eu aprendi sobre nutrição esportiva é com uma quantidade muito grande de carboidrato. Eu não consigo mais fazer isso para um atleta, eu não tenho mais como
fazer isso para um atleta. Eu preciso entender se esse tipo de alimentação vai suportar, se ele vai suportar fazer uma prova da qual ele fazia, são ultras distâncias mesmo, que era o ultramaratonista. E nessa época, que foi quando eu conheci o André Burgos, né, através das redes sociais, e a gente, né, bolou juntos ali o Atletas Low Carb, qual eu fiquei durante 3 anos ali, e nesse momento, assim, foi um estudo constante de estratégias low carb para o esporte, porque até então era só focado para o emagrecimento. Então, o que acontece, Henrique? Eu acabei tendo que ter metodologias próprias, né? Porque não achava. Então, era tentativa e erro. Então, os meus pacientes, muito do meu início de carreira, eles sofreram um pouco porque era tudo por tentativa e erro. Então, assim, o que você está sentindo? Como é que foi no treino? Então, era tudo assim, anotado. O que eu fiz com ele? Eu fiz isso. Qual foi a resposta dele? Então, era tudo muito anotado, porque eu não tinha, né, a experiência clínica, por exemplo, que hoje um paciente fala, estou sentindo isso, é isso que você tem que fazer. Antes, não, então foi quebrando a cabeça. Mas eu fui vendo que certas situações eram muito comuns, né? Como, por exemplo, a baixa de sódio, que o atleta ele tem uma perda muito maior, então com isso, né, ele pode perder rendimento. Então, essas coisas que eu fui, né, ajustando para esses atletas, com estudo, né, de ler os artigos, né, de ver na prática, até chegar, né, no que é hoje. Mas, Henrique, nesse momento que eu, né, estava ali junto com o Burgos, no Atletas Low Carb, foi quando eu conheci o Alessandro pelas redes sociais, né, que ele chegou, porque ele também, né, descobriu a gente ali pelas redes sociais, e aí ele contou a história dele, e eu sou uma apaixonada e aficionada em histórias. Então, contou uma história, o olhinho fez assim, tuim! Eu quero esse atleta para mim, porque, né, é uma coisa muito diferente do que, até mesmo, que eu estava acostumada a fazer, né? Então, assim, puxa, né, eu fiquei ali vendo como uma oportunidade de aprender, né? Tanto é que hoje eu aprendo muito mais com ele, né? Do que ele comigo, mas assim, de aprender como que a gente poderia, né, trabalhar um atleta que fazia uma prova de 3 dias como um Ultraman, né? Aquilo ali foi uma das coisas mais malucas que apareceu e que eu achei sensacional, né? De poder trabalhar com uma dieta dessa forma. E aí, né, volta tudo aquilo que eu comecei a fazer. Anota tudo, como é que você está sentindo, o que você está fazendo, né? Então, assim, tudo foi nessa metodologia. Aí, então, por isso que hoje eu falo que eu e o Medeiros, a gente tem uma metodologia muito própria, né, para principalmente a dieta carnívora. Porque ele foi o primeiro do mundo a fazer uma dieta carnívora nas provas, né, de ultras distâncias que ele faz. Então, era uma preocupação, como que ele vai sair, né? Será que ele vai se dar bem? Será que vai sentir alguma coisa? E assim, né, Henrique, foi tudo, né? Tive que ter muita coragem para poder colocar, né, esse conhecimento na prática. Porque a teoria a gente tem, mas a prática eu não sabia muito bem o que ia acontecer, a gente não sabia, né? Apesar da gente estar preparado, tanto é que hoje a gente conta com uma equipe de profissionais que o acompanha, então não é só eu, não é só a nutricionista, né? Tem médicos, a doutora Janaína, doutor Eurípides, tem o doutor Fernando, que mais? Tem
Ai, tem o Manês, hoje a gente está até com uma psicóloga de alta performance também, que é a Luciana, tem a Luciana cardiologista. Ai, se eu esquecer de alguém, me desculpe aí os profissionais, porque são bastante gente, né? Sem contar nos profissionais que nos ajudam, né? Nos orientando, né? Dando algumas dicas, a gente tem tudo isso. Assim, hoje com muito mais segurança, dentro de falar sobre a dieta carnívora, de colocar, né? Hoje a gente está bem mais seguro com relação a isso, mas a primeira que ele fez em carnívora, 100% carnívora, que foi a UB em Paraty, né? Eu medi a glicemia dele, estava 33. Nossa. Então, ele no meio da prova, amarradão lá, felizão. Fica com os cabelos em pé quando escuta um negócio dele. E assim, né, falei, a gente fazendo a medição, né, por isso que nós vamos falar um pouco dessa parte dessa tecnologia também, que é um dos meus temas, né, na jornada, e eu medindo, né, vou medir, foi lá 33. Falei, putz, e eu olhava para ele, eu falei assim, bom, tá bem, então, vamos lá. Não tá... Porque, Henrique, se alguém visse aquele número de 33, poderia mandar parar. E às vezes, né, dá até glicose. Não, ela interna ele, porque é um valor que a pessoa está indo para, né, a UTI, né, hipoglicemia. E ele fazendo uma prova e ficou em 5º lugar. Então, tudo isso, Henrique, a gente teve que entender, porque nessa primeira prova que ele fez, a glicemia dele foi lá embaixo. Mas nas outras provas que a gente fez o monitoramento, nessa que a gente fez na BR-135, que aconteceu no começo desse ano, a glicemia dele não baixou tanto assim. Então, ou seja, na época, ele não estava tão adaptado quanto ele está hoje. Então, olha para você ver a diferença que teve, deve ter tido que 1 ano e meio, mais ou menos, entre... Não, mentira. 1 ano e um pouquinho mais. Não nem 1 ano e meio, nem 2 anos, né? Mas esse período, né, dessa diferença, o corpo dele adaptou de outra forma. E nós acreditamos que hoje ele está muito mais adaptado do que ele estava antes. Então, todo o tempo, né, que a gente que vai passando aí, que ele está na estratégia carnívora, é uma novidade. Toda prova, ela é uma prova diferente. Ela nunca vai ser uma prova igual, porque a adaptação dele vai ser diferente. Vai acontecer coisas diferentes. Então, assim, a gente sabe o contexto de como é que a gente vai conduzir, mas sabendo que pode acontecer situações diferentes, como no caso, né, da questão da glicemia, que na BR ela não foi tão abaixo assim. Ela ficou estável, ela ficou ali 70, mais baixo que foi, eu acho que foi 65, e ele ainda foi de jejum, né? Então, ou seja, ficou o período todo de jejum com uma glicemia estável, né? Então, isso, Henrique, que talvez me encanta muito, né? Me encanta em saber que o nosso corpo, ele vai se adaptando à ancestralidade, porque é como se tivesse, né, voltado, né, para o processo da ancestralidade, como se estivesse voltando, né, para aquele tempo, né, onde não se tinha facilidade de alimentação, onde não se tinha carboidrato a todo tempo, né? Então isso me fascina muito e é isso que a gente, né, vai trazer e vai falar sobre esses monitoramentos, né? Sobre tudo que a gente faz para que a gente tenha segurança na conduta, né, nutricional do Alessandro. Legal que você comentou esses pontos, Letícia, porque o Alessandro é uma figura incrível, né? Assim, ele é meio fora da curva mesmo. Né? Total, em todos os sentidos. Não é só a questão do fato dele ser carnívoro, mas isso também conta, mas assim, é um cara que não é um atleta profissional, que tem o seu trabalho, um trabalho que demanda energia,
né? Tem então tem 2 filhas, tem a esposa, então demanda psicologicamente também. E mesmo assim ele dá conta de muita coisa. Então é algo assim que, quando eu olho para a rotina dele, eu digo, porra, eu tenho que suspirar por ele, já que tem esse problema. Eu tenho que suspirar por ele. É, Mas o legal foi esse aprendizado, né? Esse aprendizado que você gerou, né? E que tem dado origem aos documentários que a gente está fazendo e tal. Isso é muito, muito legal. Eu lembro de ter, quando eu conheci vocês, né? Porque a gente já se conhece de internet desde 2000 e bolinha. Mas sempre, a gente conhece há muito tempo. mas viu mesmo no estado em Floripa, né? Foi a primeira vez que a gente se Foi, viu com que a gente se esse, viu pessoalmente. né? É, Assim, além da experiência maravilhosa de ter vocês como pessoas muito queridas, conhecer pessoalmente e ver o nível de resistência e o nível de acompanhamento que você tem com ele é muito legal. Um misto de cuidado, de cuidado nutricional, de cuidado de mãe, né? É uma coisa muito, muito interessante. E, assim, eu acho que tem que ser assim, porque é uma pessoa que é. merece. Legal. Exato, né? E outro dia, né, a gente estava vendo até um videozinho, né, tinha uma história, né, do que você prefere? Você prefere ter um ganso dos ovos de ouro ou você prefere ter os ovos de ouro do ganso, né? E aí, muitas vezes, as pessoas, elas preferem, falam assim, não, eu quero ter o ganso dos ovos de ouro, né, porque eles vai continuar botando os ovos, né, de ouro. Mas a pessoa às vezes se esquece de cuidar do ganso e só pensa nos ovos de ouro. Então, em colocar isso dentro da nossa, né, do nosso profissionalismo, de entender que, beleza, então vamos mostrar isso para o mundo, né? Vamos mostrar o quanto a gente consegue, né? Como que a nossa estratégia tá dando certo. Isso me faz, como profissional, cuidar, né, desse ganso dos ovos de ouro com esse olhar. Por quê? Porque se a gente está buscando um resultado, a gente precisa que ele esteja bem em todos os sentidos, emocional, físico, né? Ou seja, todos esses sentidos precisa que esteja acompanhando isso que a gente está querendo fazer. Porque, como você disse, ele tem uma rotina de trabalho muito estressante, né? Então, eu estou ali acompanhando. Esse trabalho dele, talvez, que seja o pior em gasto calórico e tudo mais dentro dos treinos, né? Não que eu estou falando que nos treinos não tenha, mas, ou seja, é um trabalho muito estressante. Então, como que a gente, né, vai tratar dos treinos, que já são estressantes, já são cansativos, mais esse trabalho, mais toda a questão, né, pessoal que ele tem, né, sabendo que ele tem uma prova, por exemplo, agora já vai fazer outra de 100 milhas daqui a uns meses, sabendo que ele tem uma prova de 100 milhas e que a gente precisa trazer um resultado bacana, né, porque é uma coisa que nós estamos aqui levantando essa bandeira, então a gente precisa de ter uma performance, não é simplesmente fazer a prova precisa ser com performance. Então, ou seja, existe todo o cuidado. O dia da prova, eu falo que é o dia da festa. Mas que tudo que aconteceu antes, que é o que a gente precisa ter o cuidado, que é o que a gente precisa ter um olhar mais, como você diz, mais de mãe, né? Que é justamente para chegar lá e falar, agora vai que você dá conta e vai fazer bonito. Mas não tiver um cuidado antes, talvez a gente não tivesse tantos esses resultados. Então, é ficar, né? E aí, comeu bem? Eu estava fazendo as contas. Só durante o trabalho foi 3.000 calorias que ele teve o gasto. Sem contar no que ele treinou antes de manhã e sem contar no que foi treinado depois, né? Depois do trabalho. Então, se for contabilizar, vai dar mais de 5.000 calorias de gasto, né, diário. É uns 5.000 calorias que ele gasta diariamente?
por volta de 5.000. E quando está nos treinamentos mais intensos, às vezes chega a 6.000, 6.500 calorias de gasto. Né? Então, assim, para ele já não é mais interessante fazer jejuns prolongados, né? Já não, porque né, não vale a pena. Ele faz mais jejuns prolongados no pós, né? Pós-prova, para poder ter uma recuperação mais rápida. Mas, no geral, a gente não faz, café da manhã, almoço e janta, né? Com uma quantidade boa aí de carnes para a gente poder chegar dentro desse aporte nutricional. Por quê? Para o atleta, a gente precisa de caloria, porque a caloria importa pra caramba. Claro. Se não tiver um aporte calórico adequado, ele pode perder rendimento. Né? Isso é além, né? Na questão não é carboidrato. Além da falta do sódio, que muitas vezes faz com que o atleta tenha uma perda, outro motivo de perda de performance é baixa caloria. Porque às vezes tem gente que faz muitos jejuns, né? Fica fazendo, né? Achando que jejum também jejum é excelente, mas achando que jejum tem que fazer muito, fazer em quantidades altas, para um atleta de endurance não vai ser tão interessante assim, muitos, né? Então isso tudo a gente leva também em consideração, né? Dessa questão toda. Nós estamos falando de uma pessoa que está no seu peso ideal, que tem uma taxa de gordura baixa, que não tem síndrome metabólica, né? Porque você falando desse cara, o gordinho que começou a treinar, diz, sabia, né? Aí o gordinho já começa a igual. Não é bem assim. Ô, Henrique, não é bem, porque aí depende, né? Eu sempre falo, né? Situações especiais exigem cuidados especiais. Então, poxa, se você é um ultraatleta, se você é um maratonista, ou sei lá, qualquer coisa que você deseja, poxa, faça isso com responsabilidade, né? E às vezes eu fico até brava, porque, comprei uma bicicleta aqui de 20, 30 mil reais, mas não vou pagar o nutricionista, sabe? Poxa, quem é o motor ali é você. Então, se você não for nutricionista, se você não tiver esse cuidado para que você realmente possa ter o aporte adequado de nutrientes, cara, sua bicicleta pode custar 100 mil reais, não vai adiantar de nada. Né? Então, eu sempre falo isso. Poxa, a primeira coisa que você tem que cuidar é da tua saúde, né? É saber se aquela estratégia nutricional que o Alessandro faz, por exemplo, vai ser uma estratégia nutricional legal para você. E uma coisa muito interessante, Henrique, e a gente recebe isso quase todo dia, tanto eu quanto ele, as pessoas falando, eu quero ser igual ao Alessandro. Impossível ser igual ao Alessandro. As pessoas querem, então vamos tentar pelo menos fazer, né, o que ele faz, porque é muito, muito difícil chegar num nível, porque o nível de tempo de treino né, que ele tem no esporte é muitos anos. Então não foi de uma hora para outra, né, que começou, então vem, né, de muitos, muitos anos. Então, isso tudo tem que ser colocado aí, né? Então, se você quer ser igual, é igual eu, Henrique. Com essa convivência, né, a gente acaba, como eu disse no começo, né, hoje eu aprendo muito mais com ele do que hoje eu ensino, né? Então, eu comecei também a mudar muito as minhas formas de ver só a questão da saúde, né? Porque é fato que a gente, como nutricionista, muitas vezes a gente foca muito para a questão da alimentação, né? Como um ponto primordial e importante. Mas, com toda essa convivência que hoje eu tenho com o Alessandro, eu percebo que a alimentação é apenas um ponto. Então, Henrique, hoje eu já trago isso para dentro da minha rotina de saúde, que é o aterramento ou o ground, né, que é uma coisa que ele faz, né, é o banho de gelo que eu comecei a fazer e hoje eu falo que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, porque o bem-estar que eu sinto, né, no pós-gelo é tão, tão grande que eu melhorei o meu sono. Eu tenho dormido assim absurdamente bem, né? A sauna que eu não fazia, hoje eu faço também, né? Com frequência, disciplina de ir.
Que mais? Eu até acho que eu tinha anotado aqui. A questão do contato com a natureza. Graças a Deus eu tenho contato com a natureza aqui, né? Eu consigo ter essa facilidade, mas já tem estudos, né, Henrique, que diz da melhora emocional quando você olha para o mar, por exemplo. Só de olhar, não precisa nem entrar, mas só de olhar para o mar ou para um lago, para uma água, isso já te traz uma melhora emocional, né? E né, todas as outras coisas que eu tenho feito. Comecei a praticar o estoicismo agora também, que foi uma das coisas mais importantes também que eu fiz, né, na minha vida. Então, quando o emocional e de todas essas práticas que a gente faz, ele está em equilíbrio, a alimentação ela acaba sendo um ponto que a gente consegue fazer. Porque eu acho muito difícil fazer uma dieta carnívora estrita. Não é qualquer um que consegue fazer, né? Por mais que hoje eu fale muito sobre dieta carnívora e tal, a carnívora estrita mesmo, só a carne, sal e água, não é para qualquer um. Né? Eu mesmo não consigo, eu consigo fazer por períodos, mas hoje eu estou numa animal based, né? Já comecei a entender também sobre alguns alimentos que para mim gera pico de glicose e tudo mais, mas hoje eu estou no animal based porque eu sei, né, o quanto tem que ter, né, uma certa disciplina, né, para poder fazer uma dieta estrita como a que o Alessandro pratica. Então, além da parte alimentar, hoje eu percebo que, como nutricionista, eu preciso apontar as coisas que as pessoas precisam fazer que sejam além desse óbvio da alimentação, né? Além de tudo isso, porque senão a gente tem desistências, as pessoas não conseguem levar muito adiante, né? Outra situação são as pessoas, né? O ambiente, hoje, né, com a convivência, né, de estar ali mais próximo, né, entendendo as rotinas, eu comecei a trazer isso para né, para minha rotina, e isso tá me fazendo bem. Então, assim, são muitos pontos, quando a gente fala de saúde, são muitos pontos que a gente deve levar em consideração, né? E a alimentação, ela tem um ponto importante, mas ela não é só o fator. Então, para quem está nos escutando aqui, pensa só em mudar a dieta, começa a mudar esse conceito, porque a dieta é apenas um dos pontos. Exatamente. Muito bom. A gente falou muito, você falou muito agora de coisas rústicas, né? Banho gelado, sim, sauna, contato com a natureza e tal. E a parte tecnológica, que é exatamente... Não pode dar muito spoiler, porque é a sua palestra não lá, posso, né? Não posso dar muito spoiler. Então, mas, Henrique, aí, você lembra lá, né, que eu falei... Você não foi. Como eu estou numa cidade muito tecnológica, né, e eu convivo muito com isso, né, aqui tem muitos cursos, muito tudo, inclusive eu fiz um curso de inteligência artificial já em algum momento, assim, né, foi um pouquinho depois quando eu comecei na low carb, eu achei super interessante essa questão da inteligência artificial, eu fiz esse curso, e né, como a gente trata dessa questão da ancestralidade, né, e o Alessandro é um pioneiro e a gente está tentando entender tudo que acontece dentro do corpo dele, por que não trazer um pouco dessa tecnologia, né? Hoje no Brasil tem, mas lá nos Estados Unidos tem muito mais, então isso facilita, né, por o Alessandro morar lá. Então a gente monitora, né? A gente faz monitoramentos com ele desde o sono, através, né, do anel, do Oura Ring. Então, monitora o sono e ali a gente consegue ver se ele teve uma boa noite de sono ou não, porque isso interfere em muita coisa, né? Principalmente ali nos treinos, né? Que é o principal, né? A glicemia. Então, como eu disse, né, lá no primeiro Ultraman que eu acompanhei, a glicemia dele chegou a 33 e ele não teve problema nenhum. Hoje já está mais estável, então a gente consegue, né, ter essa visão, né. Hoje também estou até aqui com o Vivo, né, que é o teste de urina que a gente
também faz, né? E esse teste de urina, ele dá o resultado em 90 segundos. Então, a gente consegue saber se ele está desidratado, né? Se ele precisa de fazer alguma suplementação específica mais rápida. Tanto é que nessa prova de Key West, a gente fez um dia antes o teste e deu uma quantidade mais baixa de magnésio, então a gente já conseguiu consertar, né, a hidratação dele. E esse ainda em específico, ele ainda tem, ele vai juntando todos esses dados, né, que você vai fazendo, e ele ainda te dá uma opção de você fazer um eletrólito específico para você, mas isso lá nos Estados Unidos, né? Então, ou seja, de acordo com os valores... Cortou? Fala de novo? Você pode, tipo, manipular um repositor. Manipular, exatamente. Né? De acordo, assim, com as suas perdas. Porque como tem essa inteligência artificial, então ele consegue ter uma noção de o que você perde mais, o que você perde menos, para criar algo muito específico para você. Né? A própria empresa, né, tem isso, mas isso é lá nos Estados Unidos. Então... ou seja, né, esse é um dos equipamentos. Tem também um equipamento que mede a temperatura corporal, que a gente mediu lá em Key West também, e a temperatura dele chegou num valor altíssimo, como se ele estivesse em febre. Ele ficou, se eu não me engano, foi 6 horas ali, se juntasse, né, todas as temperaturas altíssimas. Então, a importância também de fazer, né, de estar trazendo essa hidratação, de estar diminuindo a temperatura corporal ali, que foi uma das estratégias que a gente usou, de dar gelo para ele segurar, né, nas extremidades, na mão, aqui, né, na nuca. Então, essa parte tecnológica, né, que é uma coisa muito interessante, Henrique, é o que também me fascina. Então, tanto essa coisa rústica, como você falou, que é uma coisa que a gente está monitorando, né? A gente consegue através desses equipamentos, né? E hoje a gente está em parceria também com o Inatel para o desenvolvimento de novos equipamentos, né? Que mede testosterona, que mede o cortisol. Então, você já imaginou, né? Saber como tem a interferência cortisol-testosterona, né? Para um atleta de endurance, a gente precisa, né, de ter esse nível de testosterona mais alto, porque senão atrapalha no rendimento, né? Não só de endurance, mas de todo tipo de esporte, né? E a gente medir esse cortisol. Será que esse cortisol está acima? Porque também vai cortisol baixo, dependendo da prova que ele não consegue, né, fazer a prova. Ou será que está em equilíbrio? Então, ou seja, a gente está desenvolvendo também esse tipo de monitoramento para saber como que o corpo se comporta, né? Como que vai se comportar essas questões hormonais. E geralmente, Henrique, esses exames hormonais, eles demoram muito para ser feitos, né? Então, eles são realizados, você manda para o laboratório, às vezes demora um tempo para voltar. Então, o que a gente quer? A gente quer medir esses níveis hormonais em campo. A gente quer fazer com que tenha esses valores em tempo recorde no meio de uma prova, né? Para saber se está precisando de alguma coisa, se vai ter que fazer alguma intervenção com algum uso de hormônios ou não, né? Isso é uma das coisas, né? Como você falou, para não dar muito spoiler, então essa é uma das situações. Estou palestra da jornada já. Você já está... E aí, né, Henrique, isso, né, são coisas que hoje eu falei assim, né, eu gosto muito da parte da dieta, de voltar, de fazer as coisas que a gente tem que fazer ancestrais, né, de estar em contato com o sol, pisar no chão, entrar tal, mas se a tecnologia, né, que a gente está tendo isso, essa tecnologia só crescendo. Como, né, até eu falei num podcast que eu gravei, né, a Apple, ela já vai ser considerada uma empresa de saúde, porque todos os equipamentos que a Apple está fazendo, ele vai controlar, Henrique, né, tudo
Então vai saber em tempo real ali como é que está tudo no seu corpo. E aí me vem uma preocupação também, Henrique, com a nossa profissão. Porque se a gente tem algo monitorando a gente 24 horas, né? Com uma inteligência artificial que talvez possa nos dar, olha, você precisa de nutriente tal, você precisa do nutriente tal, tal. Ele pode fazer uma dieta muito específica para a pessoa. E aí é que vem também um questionamento, né? Será que a inteligência artificial vai comer o nutricionista? Será que a inteligência artificial pode fazer com que a nossa profissão seja uma profissão, né, do passado? Então vem também todo esse questionamento, não só a nutrição, mas a área médica também. Porque as coisas, principalmente a inteligência artificial, ela está vindo com uma velocidade muito grande. Então, eu não quero ser pessimista, mas como nós, hoje, tendo essa tecnologia que está vindo cada vez mais rápida, temos que nos atualizar a isso. Nós precisamos atualizar e saber como nós vamos usar a tecnologia a nosso favor para os nossos pacientes, para as condutas nutricionais, né? Então, esse é um grande questionamento, né, que vai estar ali na minha palestra também. Eu vou tentar trazer algumas soluções para esses questionamentos que eu fiz aqui hoje, né? Mas a gente tem que começar a pensar, porque eu falei, né, daqui a pouco toda essa tecnologia pode nos abocanhar aí e, enfim, né, com dados muito interessantes dos nossos pacientes, né? E aí também entra uma questão que a inteligência artificial não tem, que é a questão emocional, né? Então, eu vejo que nós, como nutricionistas, a gente vai precisar, talvez, ter uma atualização nessa parte de psicologia, né? Porque se as pessoas ficarem muito na inteligência artificial, ela perde o contato, que é uma das coisas ancestrais, né, da nossa ancestralidade, de viver em comunidade, e isso pode gerar, né, todas as questões emocionais. Então, além, né, de tudo isso que eu falei, eu também vou dar, né, lá na minha palestra, algumas sugestões aí para aliar a ancestralidade à inteligência artificial. Gostei. Vai ser super legal isso aí. Eu sou Aí voltou. Né? Sempre gostei de tecnologia. Ganhei meu primeiro computadorzinho quando eu tinha 10 anos de idade. Na época, o Windows era coisa nova, entendeu? Não tinha aquele... É muito, muito legal, muito legal. Vai ser uma das palestras que eu estou mais ansioso para ver por conta dessas evoluções que estão acontecendo. Você falou de inteligência artificial, cara, é algo assim surpreendente. Eu estou vendo essa revolução do chat GPT, essa coisa toda. Eu fiz uma prova de mestrado agora para começar o meu mestrado e o artigo foi sobre chat GPT, né? Então, quer dizer, cada vez isso está entranhado na ciência, isso está entranhado no dia a dia das pessoas. A gente é uma coisa que não dá para voltar atrás. O que a gente tem que fazer é encontrar qual é a melhor forma de usar e de beneficiar as pessoas, né? Muito legal. Exatamente. Eu não quero tomar tanto teu tempo, né? Você tem as crianças aí e eu queria que você desse uma mensagem final, mas principalmente por ser um nerd como eu sou, queria que você sugerisse um livro bom da gente ler, aquele que marcou você, alguma coisa que você quer indicar para o pessoal. Olha, Henrique, eu tô até com ele aqui, né? Eu já tive vários livros que me marcou muito, mas eu acho que eu tô num momento, assim, emocional, né? Forte, e eu tenho estudado muito sobre o estoicismo, e esse livro aqui é o primeiro livro que eu leio sobre o estoicismo, que ele é muito simples de ler e que eu estou adorando e que eu tenho colocado em prática, que o estoicismo é uma filosofia prática, né? Não adianta você só ler a filosofia, você tem que colocar ela em prática, e esse livro chama Um Café
com Sêneca, do David Fiedler. Ele, na verdade, ele fez uma tradução de uma forma mais simples das cartas de Sêneca, né? E dando alguns exemplos práticos, né? E o legal é que, por que chama, né, um café com Sêneca? Porque ele ia todos os dias num café pela manhã para tomar café e ler, né, as cartas ali de Sêneca. Como é muito difícil a leitura, ele lia, né, devagarzinho e tal. E aí aqui é como se ele estivesse, né, falando de uma forma simples, né, o que Sêneca colocou ali nas cartas. Então eu tenho aprendido muito com esse livro. Eu não quero que acabe. Henrique, sabe aquele livro que eu leio ele página por página e reflito na página por página, porque eu não quero que ele acabe. Ele está sendo um livro assim, que eu, tipo assim, já está quase acabando, eu já estou ficando desesperada, porque eu não quero que ele acabe, porque está sendo muito bom para mim. Então, esse é o meu livro que acho que realmente abriu minha cabeça, que está me ajudando muito, né, a arte de viver, né? Ele escreve assim, um guia estoico para a arte de viver. Que legal. Então é isso. Que legal. Eu sou fã do estoicismo, vários livros aqui, não tenho esse ainda, uma boa dica. Colocar no carrinho. E tem um outro aqui, Henrique. Só que esse eu não comecei ainda, não. Esse eu vou começar. A Inteligência do Carisma. Esse é bacana também, ó. N. Ozzy Cooker. Também tem esse aqui, eu quero ler. Acabando esse, né? Depois que eu chorar uns 3 dias, porque ele acabou, aí eu vou começar a ler esse aqui. Esse livro. Esse é a Inteligência do Carisma e um Café com Sêneca. Esses dois. Legal demais, Lê. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por estar na jornada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Você falou para mim que todo o rendimento que você tiver da jornada, né, vai ser direcionado para o Alessandro. Né? Exatamente. Então, tudo, né, que... Ele vai fazer 1.000 milhas, 1.000 quilômetros em Portugal, né? Tem uma série de despesas aí, né? Fala para o pessoal um pouquinho como é que dá gente. A gente tem, né, os nossos calendários, né? A gente ainda está em busca de patrocínio, a gente está bem difícil, né? A gente conseguir patrocínio, está tentando, né? E aí toda a renda, né, que for direcionada a mim da jornada vai ser para o Alessandro, né? Para a gente poder fazer essas provas, né? Que a gente tem o nosso calendário. Então, uma delas é essa de Portugal, que são 1.000 quilômetros em 14 dias. Então, você imagina, né? Vai atravessar Portugal inteiro, né? Eu não sei como é que chama Portugal, né? Inteiro, assim, do Apoca Chuí de Portugal, mas eu só sei que né? Você atravessa tudo, então você conhece também toda essa, né, essa região, né? Em 14 dias, em 1.000 quilômetros, né? E essa é uma das provas que está no nosso radar, mas também está no nosso radar a Badwater, que é a prova mais difícil, né? A ultramaratona mais difícil do mundo, mais quente, diz que é um infernal lá o calor, né? Então também essa está no nosso radar, a gente precisa, né, de patrocínio para ir. Quem sabe, né, a gente faz de novo o Mundial de Ultraman. A UB também, 515, está no nosso radar para o ano que vem. Então, ou seja, a gente precisa aí de patrocínio, né, para que a gente possa fazer essas provas. Então, tudo que a gente puder, né, tá juntando aí de dinheiro é destinado para essas provas, porque os gastos são muito altos, né? Não é só o atleta, tem a equipe, tem o aluguel de casa, tem aluguel de carro, tem alimentação, tem passagem. Então, são custos muito altos, né? E para a gente levantar aí a nossa bandeira, né? E trazer né, muito mais do que só, né, uma medalha, mas trazer uma missão que eu falo, né, que nós temos, que é levantar essa bandeira da comida de verdade. Não é só carne, né? É a comida de verdade. Então, a nossa missão, ela é um dos grandes
pontos, né, para que a gente esteja nessas provas, para poder falar com mais e mais pessoas no mundo inteiro. Show, show. Ótimo, eu espero que dê certo. Quem sabe numa dessas aí a gente não acompanha vocês, né? Henrique, a gente precisa de gente também, né? Porque não é fácil acompanhar o atleta por horas e horas. Correr do lado do Alessandro, que nem você correu, não tem essa resistência toda, não. Tudo bem, Henrique, a gente precisa do motorista também. Venha, venha. Está sempre convidado. É difícil, Henrique, porque são muitas horas, né? Então não é fácil achar, nem staff é fácil achar com facilidade. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Para a jornada, tá? A gente se encontra na jornada, mas estamos juntos que você precisa. Você também, Henrique. Se você precisar, só chamar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.